E aí, aguentou esperar? Se ter paciência não é fácil pra gente, imagina para as crianças. Vamos conversar? Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Vieira Mendonça, sou psicóloga e ministra das crianças e dos adolescentes da PIB de São Paulo e você é muito bem-vindo ao Tem Gente Atrás de Nós. Toda terça-feira a gente tem um vídeo de história bíblica e na quinta um vídeo de aplicação prática para o vídeo da terça-feira. E você pode se inscrever aqui direto no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vem com a gente porque a gente tem muito o que conversar. Nesse mundo que a gente vive hoje, cheio de recompensas instantâneas e que a gente quase não precisa esperar por muita coisa, está sendo cada vez mais difícil ensinar as crianças sobre paciência. Mas a paciência é a porta de entrada da maturidade, da conquista e da autonomia de modo geral. A gente precisa de paciência para esperar uma comida, ir num consultório médico, um jogo ou esperar a vez de jogar. Isso no beabá do dia a dia, mas a paciência interfere em situações muito mais complexas. No embate de ideias no ambiente de trabalho, ao me concentrar em um aprendizado mais difícil, ao ter que persistir para alcançar um sonho, quando eu me sinto ofendido e magoado, tomar decisões em momentos importantes, ao passar por momentos de perda. Assim, gente, o ensino da paciência se faz muito necessário se eu quero que minha criança, meu adolescente construa uma vida equilibrada lá na frente. Bom, vamos deixar mais fácil. Quando a gente pensa no termo paciência, pode parecer que estamos falando de algo solto, que umas pessoas têm e outras não. Então, fazendo uma análise comportamental aqui, vamos transformá-la num comportamento que a gente pode desenvolver em si, cada um de nós. Vamos falar então de autocontrole, a habilidade de esperar e agir na melhor hora. Essa é uma habilidade difícil para as crianças porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. Elas vão precisar desenvolver todo esse processo. Mas como conseguir esse processo, Débora? Misericórdia, essa vida louca. Vamos olhar para a vida de Jó. Aliás, você pode conferir a história dele no card no final desse vídeo. Ele tinha muito autocontrole. Então vamos lá. Jó era justo e bom. Ele perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, perdeu a saúde. Ele tem uma esposa inconformada, irada, rixosa ao lado dele. Ele tem amigos que o acusam do que ele não fez. E ele tinha aquela sensação de que Deus o estava punindo e ele não sabia por quê. Pense em todas essas circunstâncias e qual foi o comportamento de Jó. Primeiro ele ouve as notícias tristes. Depois ele rasga as vestes, raspa a cabeça. Ele se prostra e adora ao Senhor. Ele chora. Ele ouviu os amigos e a esposa. Ele se defende. Ele fica sentado, deitado. Ele sente aquela dor. Jó pensou sobre tudo aquilo por muito tempo. Jó questiona o Senhor. E finalmente, Jó se cala. Em tudo o que Jó viveu nessa hora de dor, a Bíblia diz que ele não pecou, certo? Autocontrole não quer dizer esse amordaçar, abafar sentimentos. Isso nunca vai ser bom, nem para adulto e nem para criança. Ao contrário, o autocontrole ele me permite assimilar e acolher todas as informações externas e internas que eu estou conseguindo perceber nesse momento. Senti-las mesmo, pensar nelas e vivê-las como o momento pede. Lembrem Eclesiastes 3, aos momentos fáceis e aos momentos difíceis. E eu preciso de autocontrole para viver ambos. Jó teve um turbilhão de pensamentos, de sentimentos, mas ele não pecou porque ele teve autocontrole. Ele foi extremamente paciente. Se autocontrolar demanda treino, como qualquer comportamento. Então, bora para as dicas práticas de como ensinar paciência para sua criança. Seja modelo. Não adianta você esperar a paciência, autocontrole da criança, sendo que ela o tempo todo está vendo outro tipo de referência aqui na cara dela. Mas aí você pode me dizer, Débora, eu vivi uma história assim, eu cresci numa casa assim, e eu não sei ser um modelo de paciência. Porque assim, se você percebe que você precisa de uma orientação profissional, de um conselheiro na igreja, acolha a sua história e busque ajuda. Você pode aprender. Seu filho ou seu aluno, ele precisa disso em você. Ensine desde pequeno. Quanto antes, melhor. Mais fácil da criança aprender. Você pode, por exemplo, quando seu filho te pedir para fazer um lanche, fazer com calma, sem se importar com as reclamações, se apressando, fazer no seu tempo e você mostra para ele que você está fazendo o lanche, deixa ele ver que você está fazendo, mas no seu tempo e não no dele. Quando você terminar o lanche,
lanche, entregue para ele e reconhecendo que ele conseguiu esperar. Evite a gratificação instantânea. Vez por outra, quando ele te chamar para brincar, fala que vai, mas que você vai terminar o que você está fazendo primeiro. E vai brincar com ele depois na hora certa, conforme você prometeu. Reconheça que esperar pode ser difícil. Em uma situação mais complicada, que ele precise de um tempo maior para segurar uma ansiedade, você pode abraçar ele e dizer que é mesmo difícil esperar em muitas situações. Isso faz muito bem. O abraço, ele diminui o estresse. Você já abraçou alguém hoje? Ensine seu filho os passos do autocontrole. Vamos lá. Você pode dizer assim para ele: filho, quando você estiver numa situação difícil, ouça o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando para você. Observe o que as pessoas estão fazendo. Se observe também o que aconteceu, como ele falou, o que houve na situação. Dê nomes ao que eu tô sentindo. Eu tô com raiva, o que é isso? Eu tô com raiva, mas eu tô triste também, eu tô angustiado, eu tô ansioso. Isso é muito importante para ele entender o próprio sentimento, o próprio comportamento. Pense no que pode acontecer depois. Se eu agir, se eu bater no meu amigo, o que vai acontecer depois? Se eu riscar o caderno do meu primo, o que vai acontecer depois? Se eu responder a minha mãe, o que vai acontecer depois? Espera para agir do melhor jeito. Espera antes, não age rápido, espera. E na situação toda, busque ajuda se for preciso. Estes são passos do autocontrole que você pode ensinar. Converse com seu filho. Procura sempre entendendo por que ele diz que não consegue ser paciente em determinadas situações. Ele saber que você tenta entendê-lo, isso vai fazer muita diferença. E aí você pode explicar para ele o sentido maior dele ser paciente, porque é bom ele ser paciente. Jogos de revezamento. Jogar é muito bom para ensinar a criança. Jogo de tabuleiro, jogo de videogame, quando um joga e o outro espera a vez para jogar. Isso ele está aprendendo de um jeito bem leve e você pode investir pesado nisso. Se você estourou, peça desculpas. Esse é um ensinamento muito importante. Ninguém está 100% ok o tempo inteiro. Uma hora você está ansioso, bravo, preocupado, solta alguma e aí você não é o bom modelo. Aconteceu? Reconheça, tenta explicar o que cabe à criança entender e peça desculpas. Só se esforce, tenha cuidado para não deixar os estouros virarem rotina. Se você vê que você, como pai, orientador, educador, você precisa de ajuda, busque ajuda, cuide de você e seja uma boa referência para sua criança. A Bíblia diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A paciência traz inúmeros benefícios para quem aprende. Ela me ensina a ser mais flexível, a não querer as coisas só do meu jeito. Ela é muito difícil de aprender, mas uma vez aprendida, a Bíblia diz que ela anda lado a lado, ela é uma característica dos sábios. Que nossas casas, nossas crianças possam viver num processo de aprendizagem da paciência e do autocontrole que nos ensina tanto. O nosso bom pastor e mestre nos ensina. Então é isso, pessoal, foi muito bom te ter aqui. Curte esse vídeo se esse vídeo fez sentido para você. E aqui tá o card da história de Jó para você entender o valor da paciência na história dele. Compartilha com pais educadores que precisam ouvir essa mensagem tão importante. Toda sugestão é muito bem-vinda, é só deixar nos comentários pra gente. Então é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!